Olá, como é que você tá? Eu sou o Rafael Sanzio. Ontem eu fiz uma postagem minha no Instagram que escandalizou muitas pessoas, inclusive pessoas que me seguem, que gostam do meu conteúdo. Mas a verdade precisa ser dita, né? Ontem eu fiz uma postagem mostrando que lá na China, onde o atual presidente do Brasil foi lá, vendeu o Brasil e dá permissões para que os chineses, o Partido Comunista Chinês, atue no Brasil, eu fiz uma postagem dizendo que as reais vítimas de tudo isso que está acontecendo realmente serão as pessoas trans, as pessoas LGBTQ, plus alguma coisa. Porque a história está aí para mostrar que o movimento revolucionário ele não tem dó dessas pessoas. Essas pessoas como os gays, as mulheres, os negros, eles são usados como massa de manobra. E aí, muitas pessoas escandalizaram, que eu também disse que os trans e os gays, na verdade, essa comunidade que a gente tem visto hoje, pregando todo tipo de baixaria na internet, eles têm problemas mentais, desordem mentais. Eu reforço no que eu disse porque eu tenho base. E para você entender como essas coisas realmente funcionam, você precisa estudar a história e toda a estrutura de onde vêm essas ideias e por que a gente chegou até aqui, como por exemplo o STF tendo que legislar em prol da ideologia de gênero, o que isso é um absurdo, que isso é um crime, isso na verdade é um abuso de criança. Lembra lá do Estatuto da Criança e do Adolescente? A ideologia de gênero e tudo que está ao entorno dela, ela realmente fere esse estatuto, mas hoje é tratado como direitos humanos, mas na verdade não tem nenhum direito humano nisso. Claro que eu tenho base nisso, eu tenho uma lista de centenas, na verdade, centenas de médicos que podem corroborar com o que eu estou dizendo, que eu deixei disponível no meu livro também. Na verdade, eu nem retiro o que eu disse, né? Eu só reforço mais com o intuito de ajudar as pessoas. Eu não estou dizendo com quem a pessoa deve ficar ou não. Eu estou enfatizando que a pessoa tem que tomar cuidado ao se declarar trans, porque ela entra dentro de um ciclo de destruição completa. Mas você sabe que eu não posso falar esses assuntos no Instagram e muito menos no YouTube. Mas eu vou tentar postar no YouTube, mas vai estar o vídeo inteiro vai estar disponível lá no Rumble. Eu peço que você vá lá, clique e compartilhe esse vídeo com as famílias, com jovens e adolescentes que precisam ouvir essa mensagem. Eu também deixei disponível no meu livro, se vocês não estão vendo ali. O meu livro está disponível pela editora Letra Capital. Eu vou deixar um número de WhatsApp aqui deles para você pedir por WhatsApp, para que você não pague um horror de frete, né? Ele também está disponível na livraria Martins Fontes, na Amazon Brasil e na Amazon Internacional. Dependendo do país que você está, você faz o pedido que chega na sua casa bem rapidinho, mais rápido que no Brasil. Bom, vamos continuar no vídeo. Para você entender qual o motivo eu disse que as pessoas trans e toda essa situação que a gente está vivendo, ela é causada, ela é propositalmente causada. Óbvio que isso não acontece naturalmente. Ninguém nasce de um dia para o outro dizendo que é trans, nenhuma criança de 3 anos de idade, como é um caso que eu investiguei, nenhuma criança se autoafirma como trans do nada, né? Eu vou mostrar aqui um cronograma para você. Primeiro, se você não conhece Alfred Kinsey, tem um vídeo aqui no Rumble que você pode ir lá, dar uma olhada quem foi Alfred Kinsey, só para você ter ideia que Alfred Kinsey fazia experiência com crianças de 6 meses de idade até 10 anos de idade. Ele masturbava as crianças, violava sexualmente as crianças. E isso é meio que a fundamentação do movimento trans hoje, também de Judith Butler com a teoria queer, né? Isso é um absurdo, é tratado como ciência. E não existe nada de ciência nisso. Existe realmente uma perversão sexual para justificar todo tipo de baixaria que você pode imaginar, principalmente para a destruição da família. Mas eu vou mostrar aqui um cronograma do Kinsey aqui. Esse cronograma é sobre o Instituto Kinsey. O Kinsey escreveu 2 manuais sobre sexualidade masculina e feminina no intervalo de 5 anos. Ele primeiro publicou em 1948 a sexualidade masculina e depois a sexualidade feminina. Só que nessas pesquisas que ele fez, na verdade, isso era puramente perversão sexual, que ele criou todo um império financiado por verbas públicas e também pela Fundação Rockefeller.
E ele conseguiu inserir todas as suas ideias. O Kinsey morreu em 1956 de uma doença sexualmente transmissível, né? Coincidentemente, por que será que ele morreu de uma doença sexualmente transmissível? Mas a ideia dele, a doutrina keynesiana, que é um ativismo científico, ela foi empregada na sociedade com muito sucesso. Mas como isso aconteceu? Olha aqui, nesse esquema aí que eu estou mostrando para você, você vê todos os profissionais que Kinsey formou. Mas um dos principais aqui, eu até citei ele no meu livro, é o John Money. Você já fala, não sei se você já ouviu falar do caso da família Jaime, que o John Money fez experiência de identidade de gênero com 2 gêmeos, e um desses ele acabou com a vida da família, né? Depois eu cito um pouco mais ele. E tem aqui o Pomeroy. O Pomeroy, ele é o embaixador, ele é o ativista pró-pedofilia. Mas eu vou ler aqui a definição do o que é considerado uma doença mental, porque esse é o motivo de eu estar fazendo esse vídeo agora. Deixa eu só ler aqui. Considerações sobre a doença mental. Isso aqui é um site de psicologia, depois eu deixo aqui embaixo para você e você vai lá investigar. Eu coloquei em português para não ter a desculpa, eu não falo inglês. Os transtornos mentais, psiquiátricos ou psicológicos incluem as alterações de pensamentos, emoções e comportamento. Pequenas alterações nesse aspecto da vida são comuns, mas quando essas alterações causam angústia significativa à pessoa ou interferem na vida cotidiana, elas são consideradas uma doença mental ou um transtorno de saúde mental. Os efeitos da doença mental podem ser duradouros ou temporários. Só isso aqui já justifica muita coisa que eu escrevi no meu livro. Vocês sabem que dentro disso aí existe a disforia de gênero, que ela atinge principalmente crianças e também adultos. John Money, que eu citei para você, o John Money foi um verdadeiro monstro, que ele também sofria de disforia de gênero, e ele escrevia isso abertamente. Tanto que ele dizia que todas as pessoas... o mundo perfeito seria bom que não só animais fossem castrados, mas também homens e mulheres fossem castrados, né? Porque ele sofreu violência doméstica dentro da casa dele e ele era revoltado com isso. No entanto, isso refletiu nos tais estudos dele, porque ele usou um bebê de 6 meses de idade, em 1969, para fazer valer a pena a sua teoria da identidade de gênero. Quando eu vi é o único que tem falado mais abertamente sobre isso aí no Brasil, que é o Alexandre Sadé. Ele deu lá uma explicação no documentário da Globo sobre a identidade de gênero é porque o cérebro ele nasce trocado. Alguma coisa do tipo, eu já fiz um vídeo sobre isso, né? Mas ele não explicou nada, na verdade, né? Porque quem separou a identidade de gênero da biologia humana foi John Money. E John Money fez todos esses absurdos com um menininho de 6 meses de idade, que é Na verdade, ele nasceu Bruce Heimer, que é da família Heimer. Depois se tornou Brenda Heimer, que foi a experiência que foi feita que o John Money fez com ele. E depois, quando ele descobriu que ele não passava de uma experiência da identidade de gênero de Money, ele buscou o sexo biológico dele de verdade, que era... E ele colocou o nome dele de David Heimer. Isso é uma história absurda, eu relato no meu livro, mas você também pode achar na internet essa história que é um absurdo. Quando o Alexandre Sadé e tantas outras pessoas no Brasil e no mundo usam a teoria do John Money para justificar a existência de uma pessoa trans ou uma criança trans, isso já é baseado numa mentira. Quer dizer, não existe a menor possibilidade de que uma criança pode ser trans, porque essa teoria, esse ativismo científico foi baseado numa monstruosidade. Existe até pessoas trans do movimento trans, a doutora Marcy Bowers, se eu não me engano o sobrenome dela é esse, ela discorda plenamente que uma criança ou um adulto possa fazer uma transição através de hormônios químicos, porque destrói a saúde de uma criança. Tem um estudo de 1978, ele viu que de 78% a 80% as pessoas trans que faziam essas transições, a qualidade de vida delas pioravam. E o que hoje a gente vê é que existe uma estatística que diz que se as crianças não fizerem a transição, elas vão se suicidar. Isso também é mentira. Todos os estudos referentes a isso, de que uma criança,
cometer suicídio por não fazer a transição hormonal, isso é mentira. O Dr. Michael Biggs publicou um estudo sobre isso, refutando esses dados, não só ele, e dentre tantos outros. E aí, deixa eu mostrar outro organograma para vocês aqui, ó. Esse organograma aqui é as autoridades científicas e educacionais do século passado que estiveram em cargos chaves nos Estados Unidos e também ao redor do mundo. Você acha por que a Agenda 2030 da ONU ela enfatiza a ideologia de gênero? Você acha do porquê lá o Fachin, eu acho que é o ministro Fachin, ele enfatizou que eles são a favor da Agenda 2030 da ONU, principalmente essa que promove a igualdade de gênero, que na verdade é a ideologia de gênero. Tem outro organograma aqui que eu vou mostrar para você. Esse aqui também são os agentes. Ó. No segundo quadro do lado direito, aí, o Wardell Pomeroy. Esse cara aqui é um dos embaixadores da pedofilia ao redor do mundo. Eu não me recordo se ele já morreu ou não. Eu acho que ele não morreu ainda. Depois eu deixo aí para você. Mas essas pessoas, elas estiveram em cargos chaves ao redor do mundo para a promoção dessas ideias macabras. O final de tudo isso é sempre engraçado, né? Acaba com Parenthood, né? Que é uma ciência eugenista, uma empresa eugenista que foi fundada por uma feminista, né? Que ela e o Augusto Forel, eles fundaram essa empresa, a Parenthood é uma empresa, uma indústria de aborto. É por isso que eu enfatizo que a ideia do corpo equivocado, de nascer no corpo equivocado, é uma ilusão, é uma mentira. Olha só, você acha realmente que uma criança, ela, em suas faculdades mentais plenas, ela ia fazer isso com seu corpo? E isso tem se tornado cada vez pior. Nos Estados Unidos, todos os anos abrem centenas de clínicas disso, para fazer afirmação de gênero, que na verdade é castração química, lembra do John Money que eu falei? Castração química de crianças e adolescentes e também adultos que estão fora das suas faculdades mentais. Eu não vou me alongar muito nesse vídeo porque ele vai ficar muito grande e eu não quero que as pessoas percam essas informações e também não quero ficar repetindo. Mas toda essa ideia que você tem visto, né? Eu vi até um vídeo daquele travesti que é a Rita Von Hunt, que ela disse que ela prefere não conhecer quem ela é. Mas na verdade é exatamente isso que eles querem. Tem aquela jogadora de vôlei trans hoje que está jogando injustamente na Superliga Feminina, que é a Tiffany. Tem um vídeo dela falando que ela se baseou, ela se inspirou numa personagem de uma novela da Globo nos anos 2000, no início dos anos 2000, que era interpretado pela Cláudia Raia. E ela falou que ela foi inspirada nisso. Percebe como as coisas são muito bem arranjadas, de que se uma pessoa ela não tem as suas faculdades mentais plenas, ela não sabe para onde vai, ela não tem um objetivo, curiosamente ou coincidentemente, eu estou sendo sarcástico, que até isso a gente tem que explicar, curiosamente aparece alguém dizendo para essas pessoas o que elas devem ser. E vocês acham que a ideologia trabalha onde? Esse bombardeio de informações nas cabeças dos jovens. Vocês acham que esses crimes que têm acontecido nas escolas, nos Estados Unidos, no Brasil, ao redor do mundo, vocês acham que isso é o acaso? Vocês acham que isso é porque o bolsonarismo, ou o trumpismo, ou o que seja, o conservadorismo? Não, isso são experimentos sociais. Lembra das crianças fazendo desafios pela internet? Lembra das seitas no passado, como por exemplo aquelas seitas lá do Manson, e dentre tantas outras? Isso são experimentos sociais que são aplicados dentro da sociedade. E como esses experimentos chegam no indivíduo? Com pessoas débeis. E através das redes sociais, que é o bombardeio de informações na cabeça das pessoas, elas sentam e não sabem o que fazer, porque o cérebro ele necessita de tempo para digerir, para tomar ação. E quanto mais bombardeios, mais as pessoas ficam perdidas. Isso, eu deixei muitas referências no meu livro a respeito disso, né? E aí, consequentemente, vem essas ideias de que você nasceu no corpo equivocado, você pode ser quem que você quiser. Cada vez mais a gente vê as atrocidades que têm sido feitas em nome de direitos humanos que na verdade não são puramente experimentos. As crianças, não existe uma pesquisa de larga escala que comprove que uma criança, através de tratamentos hormonais e cirurgias de mutilações, melhoraram. Muito pelo contrário,
Por isso, tome as rédeas da vida de vocês, compartilhe esse conteúdo. Eu queria falar muito mais coisas, mas é melhor que eu faça uma live ou corte as informações aos poucos, porque eu sei que as pessoas não vão assistir. Fica claro para vocês que 90% das pessoas que se dizem serem trans, que fazem uma transição hormonal, isso elas têm problemas, desordens mentais ou doenças mentais, vivem numa ilusão e precisam de ajuda. E essa ajuda ela vem com uma equipe multidisciplinar. Mas porque o sistema de saúde, como eu mostrei no organograma para vocês, ele é tão tendencioso pró essas loucuras através do 15 que as pessoas estão sendo impedidas de procurar ajuda de verdade. Tenha uma boa semana e compartilhe esse conteúdo. E o meu livro, e não se esqueça de adquirir meu livro. Ele está disponível nas editoras, na editora Letra Capital, na livraria Martins Fontes e pela Amazon, de todo mundo e no Brasil. Tá? Tchau!